E hoje aqui eu já falei para você, estou recebendo Marcelo Martins, consultor jurídico, especialista nessas duas áreas, direito trabalhista, direito previdenciário. Ele inclusive responde dúvidas hoje a respeito desses assuntos. Você manda para a gente a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o DDD é 12, número 981352908. Marcelo, obrigado pela companhia mais uma vez com a gente. Boa noite, Hélio. Boa noite, telespectadores. Antes de começar a trazer aqui as perguntas do telespectador, Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é crucial, né, no Brasil nesse momento. O governo enviou neste ano essa proposta e tem pressa em resolver isso, conseguiu colocar na Câmara esse projeto de urgência para pular algumas etapas na tramitação, tanto que hoje deve ser votado esse projeto já no plenário da Câmara. E com grande possibilidade de ser aprovado porque o governo tem maioria e vai impactar muito a vida do trabalhador. Vai impactar demais, Hélio. Na verdade, inclusive temendo essa convocação de greve geral para o próximo dia 28, o governo antecipa a votação desse projeto e que, ao que parece, vai ser aprovado com ampla folga, porque é um projeto que necessita de maioria simples, ou seja, metade do quórum qualificado. Não é um quórum qualificado, porque é uma reforma de legislação. Agora, ela traz realmente alguns impactos muito negativos para toda a classe trabalhadora. Até aproveitando o gancho da matéria, a questão da insalubridade, isso é um absurdo de tamanha monta, porque a insalubridade ela é dividida em graus médio, mínimo e máximo, conforme o tipo de exposição ao agente causador de saúde. Para você ter ideia, um ambiente extremamente ruidoso, ele é qualificado pela legislação, né, pela portaria 3.214 de 79, como insalubridade em grau médio. Agora você imagine só colocar uma gestante num ambiente acima de 85, 90, 100 decibéis. Isso é um prejuízo frontal aí ao feto, à gestante e outros exemplos. Por exemplo, a prevalência do negociado sobre o legislado. Isso vai fazer com que categorias inorganizadas fiquem à mercê do capital e do trabalho. Do capital contra o trabalho, né? O setor empresarial que pertencer a uma categoria inorganizada, ou seja, onde ali não há um sindicato de classe que possa reivindicar com força os direitos da categoria, estará totalmente à mercê. Estabelece-se ali um combinado, um ajuste, e esse ajuste terá prevalência sobre a lei. O judiciário, de certa forma, vai ficar extremamente amarrado para solucionar essas questões, e são questões que vão fazer com que ações trabalhistas possam, inclusive, chegar até o Supremo Tribunal Federal, de matérias que outrora teriam o seu fim no duplo grau de jurisdição nos tribunais regionais. E para chegar ao Supremo, é mais tempo que o trabalhador vai levar, obviamente, para conseguir uma resposta judicial. Hoje, uma ação em condições normais, ela tem um julgamento em primeira instância em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Uma ação que vai ao Supremo, dificilmente é uma ação que nós estamos falando em menos de 9, 10 anos, entre ir e voltar. Entendendo-se, inclusive, que quando a ação volta do Supremo, só então se inicia a execução daquela ação. Então, isso vai ser um descalabro, é um absurdo e realmente é um retrocesso nas conquistas trabalhistas ao longo do século XX, como foi colocado. Agora, o Congresso vai debater muito isso ainda, né? Depois que sair da Câmara, vai para o Senado ainda. Mas há alguma coisa que dê para dizer, Marcelo, olha, isso aqui vai ser bom? Por exemplo, a regulamentação do home office. Sim, a regulamentação do home office parece, sim, em tempos modernos, um avanço, né? Uma outra questão que, particularmente, aí, ressalvado entendimentos contrários, eu sou a favor, é o fim do imposto sindical, porque os sindicatos, eles têm pelo menos 3 formas de captação de recursos, né? Uma delas é o imposto sindical, as contribuições assistenciais, né, que são contribuições para fazer frente às negociações patronais, e as contribuições associativas, ou seja, o sindicato que tem representatividade junto à sua classe trabalhadora, junto aos seus representados, obviamente, ele é capaz de se sustentar com as contribuições associativas. Então, quando a Constituição de 88 retira a ingerência do governo sobre as relações sindicais, ao mesmo tempo que ela mantém o imposto sindical, ela cria, de certa forma, um vínculo
para justificar a existência do que nós chamamos de sindicatos cartoriais, sindicatos que não têm nenhuma representatividade e ainda assim faturam com o recebimento desses valores. Claro.